aí, os primeiros sinais já estão acontecendo? Vamos ver junto? Olá, pessoal, quem fala é Márcio Botião, dia 23/1. Gráfico mensal, semanal, diário e 60. Não vamos olhar 15 e 5, que seriam mais usados para day trade. Se quiser, a gente dá uma olhadinha rapidinho no 15 e 5. Mas vamos seguir. Só mostrando para vocês que o gráfico americano do S&P 500 rompeu, né? A gente já falou, rompeu o topo histórico. Que bacana. No semanal segue na subida. No diário ele vinha na subida, lateralizou. Então a gente vem com aquele viés de alta, quando ele lateraliza no topo e acabou. É o quarto dia de subida consecutiva e o terceiro depois do rompimento aqui, ó. Bacana, né? No 60, só mostrar para vocês, nós temos uma bela de uma lateralização. Se a gente colocar nos gráficos menores, fica até mais interessante, porque ele ficou muito de lado. Já não é de hoje, né? Já começou lá desde o dia 21. Olha aqui, ó. Tá bem de lado, e tá batendo aqui em cima. Se vai romper, se não vai romper, percebam a lateralização. Então, cuidado com o índice, né? Que o índice acabou subindo também, deu uma engatada junto com o S&P. Mas olha, batemos uma região de resistência. Se vai passar ou não, não sei, mas cuidado aí se você estiver no índice, esperando o índice também dar uma subida, vamos dar uma olhada, esperando o rompimento. Até melhor a gente olhar aqui, quer ver? Aqui. Então, nós temos o S&P naquele ponto que eu falei, e o índice lá em cima também. Então, cuidado, se ele vier a descer, não, cuidado também. Se ele vier a descer até a região das médias, o índice pode ser que acompanhe. Aqui, ó, tivemos uma subida, vamos ver o gráfico de 5, fica melhor para você ver. Então, nós tivemos uma subida do S&P e agora pode voltar até a região das médias, normal, se ele fizer isso. E o índice também voltar até a região das médias, normal, se ele fizer isso. Só que às vezes o índice se assusta um pouco mais. Se o gráfico americano desce aqui, ó, tá subindo, a gente nem sempre tá... Eu vou mostrar para vocês no gráfico. Tá subindo junto, tá? Então, eu fico pensando se o gráfico americano cisma de escorregar. Essa é a minha questão. Voltando então aqui, o S&P futuro só no 60 que lateralizou. Então, para day trade, um pouco de atenção aí com a região de resistência. Mas no resto, ele vem subindo muito bem, obrigado. Nós temos o Ibov. Vamos mostrar direto no índice? Aqui, o índice, o gráfico diário que eu falei para vocês. Olha a queda que ele está fazendo, né? E o S&P subindo. E o nosso aqui deu uma descida. Como eu falei para vocês, nós temos o mensal na tendência de alta, o semanal na tendência de alta, e até se ele descer mais, nesse ponto que eu tenho, estou de olho aqui, lá por volta de 123, ele continua na tendência de alta. Mesmo se descer, é só um retorno. Ele continua na tendência de alta, graficamente falando. No diário, eu comentei com vocês que ele desceu, mas essa descida, para mim, que sou amador, que estou aqui só batendo papo com vocês, ver se vocês concordam ou não, ele não tem isso aqui, ó, topos e fundos descendentes. Ele não tem um topo menor do que o anterior, não tem um fundo menor do que o anterior. Eu não vou chamar de tendência de baixa. Mas ele desceu, você não chama de tendência de baixa? Os que já me seguem há mais tempo já sabem que não é porque tem uma descida ou que tem uma subida. E vou falar o mesmo agora do gráfico de 60. Não é porque tem uma subida ou uma descida que isso vira a tendência. No gráfico de 60, então, nós tínhamos topos e fundos descendentes. Eu nem vou fazer aqui assim, pronto, assim, né? Subiu. Olha, Botinhão, é o primeiro sinal do gráfico de 60, ele perdeu a LTA, linha de tendência de baixa. Poxa, agora ele já virou para tendência de alta? Então, a mesma coisa aqui, ó, ele desceu e não é tendência de baixa, aqui ele subiu e não é tendência de alta. Pô, Botinhão, mas como assim? A mesma coisa, gente. Desceu, mas para ser tendência de baixa, preciso que faça isso no diário. No 60, subiu? Subiu. E tem topos e fundos ascendentes? Não tem. Então, cuidado, fica um pouco mais de atenção essa região de resistência onde ele está agora. Olha, um ombro, cabeça. Aí precisaria fazer um teste de fundo e uma subida. Um ombro, cabeça, ombro, ou, indiferente se é ou não é ombro, cabeça, ombro. Ele subiu? Subiu. Eu preciso que ele tente descer e rompa. Aí eu vou dizer, olha, o gráfico de 60 tem tendência de alta, assim como o mensal, semanal. O diário, para mim, ele perdeu... ele desceu um pouco, mas não tem tendência de baixa. Então, se o 60 fizer tendência de alta, era o que a gente comentou no vídeo de ontem, né? Então, ele precisaria ganhar força e fazer topos e fundos ascendentes para ter os primeiros sinais. E eu estou de olho. E se ficar em tendência de alta, meus focos ficam mais para compra. Se eu tiver os 4 em tendência de alta, eu vou ficar mais focado em compra. Né? Eu estava focado em vendas pelo gráfico de 60, e o 15 e o 5 me ajudam nisso. Então, eu fiquei mais focado em venda, fico mais focado em compras. O dólar tem esse, não vou chamar de canal, porque não perdeu o fundo,
Então, se ele tivesse descido aqui, não desceu, então eu vou chamar de lateralização com jeitão de queda. No semanal, a gente comentou as regiões de suporte e resistência. E já não é de hoje, né? Porque é semanal. E olha, ele bateu certinho aqui, hein? Bom, segue dentro desse quadrado. No gráfico diário, a gente comentou esse campo amarelo, que mais ele ficava, mais lateralizado desde julho de 2023. Lateralizadão. Aí ele chegou a romper, bateu nesta segunda resistência que a gente marcou aqui. Ó. Falou, olha, mesmo se ele romper, cuidado com essa outra resistência. Vai subir, vai descer, não sei. Só atenção com essa outra resistência aqui. Por enquanto, gente, eu estou fora do dólar, não consigo. Mas se for focar em alguma coisa, por causa desses rompimentos, está batendo em cima, ficaria mais focado na compra do que na venda. Bom, mas hoje caiu. Sim, nós comentamos ontem, né? Vamos colocar uma linhazinha aqui. Que se ele voltasse até as médias com antigos topos, que ele estava subindo ontem, que seria alguma coisa completamente normal se ele descesse. E desceu. Tá? Curiosidade, fez. Botinho, agora então é certeza que ele vai subir? É certeza que ele vai descer? É certeza que ele vai lateralizar? Não sei. Só sei que ele rompeu para cima e retornou, que é uma coisa que eu gosto bastante, chegando até a região de suporte. Eu acho que essa região de suporte, eu uso ela como suporte. Ah, Botinho, então, o que você pretende fazer? Não posso falar, mas eu também só penso o seguinte, tá, gente? Se vocês forem entrar, eu gosto de parcial antes de topo. E depois, para ver se continua subindo. Então, minhas parciais são antes de topo ou antes de fundo, se eu entrar na venda. Só verifica onde vai ficar o seu stop, né? Ah, Botinho, eu vou colocar um stop nesse fundo aqui, ó. Então, eu posso tomar isso de stop para ter uma parcial desse tamanho. Para mim, não tem interesse. Ah, Botinho, esse stop aqui, esse fundo aqui, é o fundo mais relevante, que são esses daqui. Mas eu prefiro esses daqui. Não sei ainda se compensa 1 para 1. Já falei para vocês que a analista profissional que eu conheço, que eu segui há anos, esses tempos atrás, entrou num trade que ele podia ganhar 1 e perder 2,5. Então, ele colocou 2,5 de stop para ganho de 1. E eu falei, cara, se você fizer isso, 10 trades, se você perder a metade, você afunda, porque 2,5, você perder 5 vezes 5, 25, você pode ganhar 5, pode perder 25, se você fizer 10 trades e errar 5, errar a metade. Pô, é uma coisa monstro. Não. É assim mesmo. Eu arredondei para 25, né? Que são 2,5, seriam quase 3. Mas, tá bom. Só atenção aí, caso você queira, tenha interesse, acha que vai segurar por algum motivo, bate com o seu setup. Você só verifica que nós temos lateralização no resto, o que fica muito chato. Batemos uma região de resistência. Como diria Marcus Moore, né? Gosto bastante do Marcus Moore, né? Mas se chegar aqui, alguém colocar uma arma na minha cabeça e falar, ó, você tem que escolher. O que você prefere? Eu tenho as minha escolha, tá? É o máximo que eu posso comentar. Então, o dólar segue no 60, eu vejo mais alta do que baixa, e o resto consolidado, pequeno rompimento aqui batendo na resistência. Eu prefiro ficar fora do dólar. Não consigo, ainda mais para day trade, não consigo, gente. Se a gente colocar nos gráficos menores ainda, só de curiosidade aqui, ó, olha aqui, ó, como ele ficou de lado no gráfico de 5 aqui. Chatamente, né? Aqui também estava de lado. Eu não estou conseguindo. O dólar, para mim, se não tem uma tendência. Vamos falar, nós estávamos... Acho que nesse aqui. Vamos falar da Petro agora. Cadê o que a gente estava? Tá. Vamos falar da Petro. Falamos do dólar, tá da Petro. A Petro, para mim, no mensal, já falei, faz tempo, o mensal não muda muito, de ontem para hoje. Gostaria que ele descesse, está muito esticado. Sai coisas da Petro que eu não... Coisas políticas que eu, sei lá, não gosto muito. Eu acho, então, que pode fazer essa descida. Tem sinal, graficamente? No mensal, não. No semanal, não. O semanal tem só o MACD, que eu olhei agora, ó. MACD ficando negativo. O que demonstra o MACD negativo? Perda de força compradora. Até que se quiserem, eu faço um vídeo explicando o MACD para vocês. No gráfico diário, eu gostaria muito que ele descesse um pouquinho mais. Estou de olho se ele desce um pouco mais. Mas tem tendência de baixa? Não tem. Mesmo se ele voltar, ainda não tem tendência de baixa. Tem ainda topos de fundos ascendentes, tá? Mesmo se voltar um pouco. Esses dias ele perdeu um pouco da força, mas é pouco. No gráfico de 60, e esse me pegou hoje, porque nós tínhamos um canal aqui de baixa. E ele abriu aqui, né? Para mim ainda estava
merecia um teste de fundo e fez. Só que eu queria que ele batesse no 37,40. Ele foi no 43, 42, não bateu nos 40. Sacanagem, e me tirou. Então aqui ele abriu. Então temos uma subida aqui. Tem esse zigue-zague aqui, né? Você pode ver aí. E eu falei, eu vou tentar para day trade para bater nos 40. Ele desceu e subiu, revertendo a tendência, me tirando do jogo. Faz parte. E agora nós temos MACD positivo, as médias cruzando, passou para cima das médias. Eu gostaria que ele fizesse agora, depois que ele rompesse, ele voltasse aqui. E aí nós vamos ter o 60 também ganhando força. Então, gente, a venda para Petro, graficamente, a única coisa que tinha era o gráfico de 60, por enquanto, venceu a LT. Venceu a LTB e ganhou força aqui. Eu gostaria só que ele descesse. Para quem quer comprar, né, para quem tiver interesse em comprar, eu vou ficar de olho nessa região aqui, mas eu não quero comprar a Petro. Vou ter que fazer o seguinte, meu foco, gente, posso estar completamente errado, e eu assumo que ainda bem que eu sou amador, o meu foco está em vendas na Petro. Tá? Tô de olho na Petro e vamos ver a Vale também, como é que ela fez hoje. Tô de olho, praticamente o mesmo, não, tá um pouquinho diferente o desenho, vou mostrar para vocês. Meus focos, eu vou ter que esperar o quê? Ela perder força, porque se perder força, meu foco não está em compra na Petro. Eu acho que ela está muito esticada, acho que merece uma descida, tanto no semanal, tanto no mensal, tanto no diário, e os fatos que eu estou lendo. Então, Botião, você está errado, não deu. Não, beleza, tá bom, posso estar errado, não sou o rei da certeza aqui. Aliás, nesse mercado não se tem certeza, mas o meu foco, se eu estiver errado, paciência, meu foco é em vendas. Graficamente, agora nem o 60 tem mais motivo para venda, tá? Graficamente. A Vale, lateralizada no mensal, chegamos no ponto que a gente comentou do semanal, né? Rompeu, uma volta seria interessante, voltamos e tem topos e fundos ascendentes, chegou na nossa linha verde, topos com antigos fundos, e o que eu falei que se eu fosse pensar em qualquer coisa aqui, eu gostaria que os menores dessem algum sinal. Deu? Vamos ver. O diário, para mim, só desceu e uma descida não se torna topos e fundos descendentes, já falamos isso. Quando ele tem um cone, corneta, que ele rompe topo e rompe fundo, eu gosto que volte ao meio do cone, que seria lá por volta dos 74, 73, 50. Então, eu gostaria que ele fizesse isso. Então, se você acha que tem tendência de alta no semanal, no diário desceu, mas não é tendência de baixa ainda, só perdeu a tendência de alta, mas não confirmou a tendência de baixa. O que você está esperando? O 60, e o 60 o que ele fez? Ele abriu aqui na região das médias. Fiquei na dúvida se entrava nesse ou na Petro, acabei entrando na Petro. Nesse aqui também não daria certo, que subiu um pouquinho. Não sei se pegaria meu stop ainda, vai subir um pouquinho. Mas aqui é a mesma coisa que a Petro. Eu gostaria, que eu voltei muito, aqui. Eu gostaria, já que ele rompeu o canal, ou a LTA, que ele fizesse uma descida. E depois que ele decidisse, se ele romper, ele faz topos e fundos ascendentes. Se ele continuar a sua queda, foi só um rompimento falso, leve aqui, acima da região das médias que ele estava batendo, ou essa linha aqui, aí ele rompeu um pouco e acaba descendo. Ninguém sabe se ele vai fazer tendência de alta ou não. Por enquanto, ganhou força. Eu dizer que tem isso aqui, tendência de alta, não tem não. Então, ou foi rompimento falso, eu gostaria de um teste de fundo, e aí se romper e voltar, é aí que me interessa pelo meu setup de amador. Tá bom? Falamos das 4. Espero tê-los ajudado, que a minha ideia aqui é o seguinte. Antes de a gente pensar em compra ou venda, antes de eu pensar em compra, venda, ou o que seja, primeiro eu quero saber da tendência. A primeira coisa, qual que é a tendência? Vamos comprar o quê? Vale, qual a tendência? A tendência de queda. Opa! Qual o tempo gráfico? Nesse aqui. Qual que é a tendência? Esse aqui. Então, primeiro eu vejo a tendência. Depois eu vejo se tem regiões de suporte e resistência. Depois eu vejo se vale a pena a compra. Olha, se eu comprar aqui, onde que é o lugar que eu falo, não aguento mais, eu stop? Onde que é o lugar que eu acho que vai? Vai lá. Então, eu tenho que fazer esses cálculos bobos, assim, de ajeitar e falar, é a melhor posição que eu quero. Se ganhar, ganho tanto. Se perder, eu perco tanto. Ou vou subindo de stop. Mas a primeira coisa é qual é a tendência. Para não ser pego de surpresa. Já falei para vocês que eu via essas subidinhas aqui e falava, é agora. Aí ele caía. Agora subiu, é agora. Aí ele caía. Não, agora subiu, é agora. Não, ele caía. Aí ele subiu.
Então eu não faço mais isso de tentar comprar é agora, ele subiu um pouco, agora vai. Não funcionou para mim. Eu vou esperar reverter a tendência. Botinho, se ele não reverter, não fizer o teste aqui, ó, e subir, nunca mais descer e você não entrar. Foi mal. Eu prefiro não entrar, mas seguir o que eu acho que pode acontecer e ser mais consciente do que está acontecendo, o stop vai ficar no teu lugar, do que comprar sem o teu sinal. Porque daí, se eu for deitar a cabeça no travesseiro, e vou falar o seguinte, tinha as condições que eu queria? Não tinha, mas eu entrei. Se der errado, eu vou ficar muito mal. Eu vou falar, por que eu entrei? Se não tinha a condição que eu queria. Então, se eu deixar de ganhar, não tem problema. Ele foi ali, não esperou você, não faz mal. Eu não perdi. Agora, se eu entrar e falar, poxa, não tinha o que eu queria. Por que eu fiz isso? Eu não quero passar por isso, já passei, não quero passar por isso. Agora tem a regra. Deu errado, e acontece, não é que deu errado, né? Não aconteceu o que eu gostaria que acontecesse, aqui não tem dar errado. Não existe dar errado aqui. Tem deu certo, deu errado, não é cálculo. Então você olha e fala, eu acho que vai. Fez os seus desenhos, tá? Falou, análise assim, assim. Aí eu vi também o noticiário. Junta tudo que você gosta. E não é certeza, é que eu sempre falo, que nem trocar a criança de escola, vai. Mas a escola aqui é perto, a esposa pega e você leva, e tem o ônibus, a professora é boa, e tem aula de zirigudum francês. É legal. Você põe a criança lá, não dá certo. Pô, mas tinha tudo para dar certo? Tinha. Mas não é um cálculo. Você viu a melhor situação, mas não deu. Então aqui não tem certo e errado. Ou qualquer situação da sua vida, trocar de emprego. Vou trocar de emprego, vai dar certo? Não sei. Mas tem ônibus, a empresa é perto, tem plano de não sei o quê. Tal. Você fala, não dá certo. Eu já participei de empresas assim muito boas, multinacionais e tal, e não era legal. Às vezes tem muito nome, né? E não era legal. Então, gente, não tem certeza aqui. O que eu gostaria que acontecesse é que ele descesse e, se quiser, vai ter que fazer topos e fundos ascendentes. Ou faz o que eu espero que faça e eu me sinto confortável, ou estou fora e também, quando eu estou fora, fico confortável. Abraço, pessoal. A gente se vê na próxima.